Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos, prazer estar aqui, momento bom. Eu já estou me acostumando com esse momento, já estou começando a ficar totalmente tranquilo aqui, porque tem sido muito bom. E quero dar as boas-vindas a todos, Ângela, Ticiane, Jaque, Mônica. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Fernandinha, que bom, abraço meu amigo Fernando. Ana Paula, professora Ana Paula, gente, essa professora é demais. Léo, vou precisar de você mais uma vez aqui me ajudando, colocando os stages aí, tá certo? Léo, faz conta que você é o meu stage, né? O stage virtual. Que bom, gente, prazer. Professora Fátima Câmara, também professora que trabalhou comigo durante muito tempo. Meu amigo, irmão Rosier, grande abraço, meu irmãozão. Júnior Coach, que bom, gente, estamos aqui para mais uma vez. Vevé, que bom, Vevé. Gabriele, gente, é tanta gente boa, né? E hoje eu queria dar continuidade, né? Nós vamos dar continuidade à série que a gente começou a colocar aqui durante a semana, né? Eu não sei se tem sido boa para vocês, proveitosa para vocês, né? Na verdade, a gente nunca sabe o que é que acaba acontecendo, né, Senguinho? A gente sempre fica na dúvida do que de maneira está chegando para as pessoas, né? Mas durante a semana inteira nós falamos aqui acerca de crescimento em tempos de crise. Nós colocamos aqui algumas coisas que eu acredito que sejam importantes, né, para que a gente cresça nos tempos da crise, nos tempos da adversidade. Existe essa possibilidade e muitas pessoas, né, muitos personagens bíblicos, muitos homens e mulheres de Deus, eles cresceram justamente nesse momento, no momento da dificuldade, no momento da adversidade e até mesmo de enfermidade, não é? E eu acho que é muito interessante que nós venhamos a crescer. Se é que a gente tem que passar por um momento tão complicado, então pelo menos vamos crescer nesse momento, não é verdade? Sim, vamos crescer nesse momento. Eu espero que todos estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, espero que vocês estejam firmes no Senhor, supridos nele. Pedro, mas eu estou com medo, estou com pânico. Assim, eu acho que o mundo inteiro talvez esteja vivendo, né, a mesma situação. A questão é que eu acho que nós podemos tirar proveito disso, né? Então você vai aproveitar e tirar proveito desse momento. Minha sugestão hoje é simplesmente você transformar fraquezas em fortalezas. Essa é a minha proposta hoje para você. Transformar fraquezas em fortalezas, tá certo? E eu queria trabalhar um texto com você, queria que você me acompanhasse em 1 Crônicas 11:10. 1 Crônicas, capítulo 11, dos versículos 10 em diante, tá certo? Vamos lá comigo? Vamos trabalhar a Bíblia hoje. Hoje eu tenho alguns valores e princípios a mais para que nós venhamos a crescer no Senhor. Sim, eu acho que hoje talvez eu venha falar de uma situação que venha, não é, mexer um pouco com você, e eu espero que você saia daqui, não é, com outro ânimo hoje, tá bom? Vamos lá? Então, 1 Crônicas, capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo de número 10. Diz assim: são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Olha que interessante. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aquemonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança, contra 300 de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita, ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Olha que interessante. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão,
e o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Olha só. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na, e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Pois é. Então você entendeu do que é que eu vou falar aqui hoje, né? Exatamente isso. Hoje eu vou falar dos valentes de Davi. Homens comuns, mas que transformaram as suas fraquezas em fortalezas. Pois é. Eu acho que nós podemos também, sim, alcançar essa valentia. Nós podemos também, sim, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, vencermos todo o medo e nos tornarmos um povo mais destemido diante da vida, diante das circunstâncias. Se você começou esta semana com medo, preocupado, angustiado, eu quero que você termine a semana como um valente de Deus, alguém que transforma fraquezas em fortalezas. E é interessante porque era natural que Davi ele suspirasse pela água do poço de Belém. Ele quase podia enxergar a velha fonte, onde quando garoto ia tirar água para si e para o rebanho que era de seu pai, e ele pastoreava com muito cuidado, não é assim? Sob o calor abrasador que envolvia a encosta naquela tarde, nada parecia tão desejável como um gole daquela água refrescante, lá do fundo do poço de Belém, onde ele costumava a beber. E graças a Deus que sempre desejamos, não é, a água da vida. O Senhor mesmo, Ele está disponível para nos dar a água da vida. Ele promete, Jesus promete para cada um de nós uma água que, se nós bebermos dela, nós jamais teremos sede. Sim, é uma água que trata a nossa vida. Ele é a própria água da vida. Sim, o nosso Salvador, Ele rompe pelo acampamento do inimigo para nos dar a bênção, para nos dar a vitória, para nos dar a vida e para tirar também a sede que está, digamos, nesse momento, né? A fome, a preocupação e a angústia que está afligindo a muita gente. Eu creio que o Senhor é poderoso para nos livrar de todo o mal dessa mesma maneira. Quem eram os valentes de Davi? A palavra valente, ela vem da palavra hebraica Gibor. E a palavra Gibor, aqui no texto, ela tem um caráter muito interessante. Ela não é só um valente. A palavra Gibor aqui significa guerreiro experimentado. Olha só, guerreiro experimentado. Sabe, eu acho que é hoje esse o real caráter do que eu estou querendo dizer para você. Sabe, você pode hoje sair dessa situação, talvez de medo, de angústia, de preocupação, se tornar diante de Deus um guerreiro experimentado. Essa palavra também significa poderoso caçador. É a mesma palavra utilizada para poderoso caçador em hebraico. Esse termo valente, homens valentes, ressalta a excelência. No Antigo Testamento é usado para se referir à excelência de um leão, de homens bons e até maus, de gigantes, de anjos, de até mesmo a coragem de Deus, a valentia do Senhor. Sim. As Escrituras afirmam que o homem valente não é vitorioso por causa de sua força, mas por causa de seu entendimento, de seu conhecimento no Senhor. Ele é um homem que é experimentado em Deus. Ele tem, na verdade, ele é um guerreiro que foi um guerreiro que passou por lutas. Ele é um guerreiro, portanto, experimentado. E o termo valentes também sugere que havia alguns homens da elite da tropa de Davi. Não é? Interessante isso. E eu vou me deter mais à frente nesse valor. Havia alguns homens
da elite da tropa de Davi talvez fossem a guarda pessoal. Esses homens eram heróis no sentido pleno da palavra. E a escolha desse grupo deve ter inspirado a outros a alcançar também os mesmos objetivos. Davi, ele andava com um grupo de homens que aos poucos eles foram se tornando de um grupo de pessoas excluídas da sociedade, se tornando homens valorosos ao lado dele, homens guerreiros e guerreiros experimentados ao lado de Davi. Até que ele chegou ao ponto de que ele tinha ali aproximadamente 37 homens, e daqueles 37 homens ele tinha um grupo menor, ele tinha 3, e eram sujeitos extremamente valentes, corajosos, que não abriam de jeito nenhum diante de uma situação. Sim, homens muito experimentados no campo da batalha. Alguém nasce experimentado no campo da batalha? Diga uma coisa, você nasce experimentado no campo da batalha? Eu acredito que ninguém nasce experimentado no campo da batalha. Na verdade, é lógico que não. Mas nós nos tornamos experimentados no campo da batalha. Sabe, está aqui acompanhando a live? Meu querido pastor Sandro Fiuza. Pastor Sandro Fiuza, ele chegou onde chegou, porque ele é um homem experimentado no campo da batalha. Sim, eu conheço homens de Deus que passaram por lutas, passaram por tribulações, passaram pelas suas lutas internas e externas e venceram e superaram. Homens que transformaram as suas fraquezas em fortalezas. Sim. Mulheres também, muitas mulheres. Eu conheço mulheres valentes, eu conheço mulheres corajosas, não no sentido, de uma coragem insana, louca, irresponsável, não, mas mulheres que passaram por situação de dificuldade, passaram pelos seus dilemas da vida e se mantiveram umas fortalezas diante de Deus, na luta pela família, na luta pelos seus filhos. Queridos, eu fico assim honrado em caminhar ao lado de homens e mulheres deste nível, vocês entendem? Deste quilate. São homens e mulheres que são corajosos, são valentes diante do Senhor. E encerrando essa série hoje, encerrando essa pequena série, eu vou tocar no assunto sim, valentes de Deus, os valentes do Senhor. Homens e mulheres que aprenderam a trocar fraqueza em fortaleza, trocar sua debilidade por algo de valor diante de si, diante da família, diante da sociedade e também diante de Deus. E antes ainda de entrar exatamente no ponto crucial dessa live, eu queria só dizer assim, não é à toa que eu estou hoje aqui com essa camiseta, não é, do SOS Família, e vesti de propósito, porque eu quero que você entenda que nós, enquanto igreja, nós somos uma igreja que trabalha diretamente com isso aqui, tá certo? A nossa luta é pelas famílias. E eu respeito os outros ministérios, eu respeito as igrejas que trabalham com missões, que trabalham com cura, com libertação, com profecia, respeito muitos que trabalham com crianças, com jovens, respeito. A nossa igreja, ela trabalha com família. A gente acredita que se nós alcançarmos uma família e houver cura na família, olha só, queridos, muita gente é beneficiada. Talvez não há necessidade de uma terapia, né, para crianças, porque as nossas crianças serão equilibradas, serão bem cuidadas, muito amadas, e por causa disso serão pessoas que lá na frente vão se tornar também os valentes do Senhor. Amém? Eu procuro ter do meu lado homens e mulheres que trabalhem com essa mesma finalidade, com esse mesmo objetivo, guerreiros que lutam por causas familiares. E hoje, eu quero que você me acompanhe na leitura de alguns textos a mais, para que você, Thelminha, você, Aldenora, pastor Rafael Elian, Evinha, você, Beriza, todos que estão aqui comigo hoje, aprendam e desejem transformar fraquezas em fortalezas. Amém? Vamos comigo? Olha só, como é que eu aprendo com os valentes de Davi sobre como trocar fraqueza por fortaleza? Queridos, os valentes do Senhor, os valentes de Deus, eles ouvem a sua palavra e a praticam, tendo Jesus como autor e consumador de sua fé.
Vamos ver um texto agora em Hebreus 4, de 12 a 13. Vamos fazer um paralelo aqui hoje. Hebreus 4, de 12 a 13. Me ajuda aí, Leozinho. Hebreus 4, de 12 a 13. Olha o que a palavra do Senhor diz. Hebreus 4, de 12 a 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Sim, eu entendo que é quando nós colocamos essa palavra do Senhor, que é como uma espada. Ela é como uma espada de dois gumes. Não é? Quem é que segura a espada? Quem segura a espada, quem sustenta a espada é um guerreiro. É o guerreiro, é o valente, bem adestrado na batalha. Sim, ele é aquele que está apto para sustentar uma espada nesse nível, para que se possa ser utilizada na luta em prol da verdade, contra toda mentira, contra todo engano, contra tudo aquilo que está encoberto, porque diante dela todas as coisas que estão descobertas, são descobertas, na verdade, não é? E patentes aos olhos a quem temos que prestar contas diante do Senhor, tudo estará descoberto, sim, por causa dessa espada, que é a palavra de Deus. É interessante quando a gente volta lá para a história de 1 Crônicas, porque quando mediante uma palavra, não é, que foi colocada, que foi lançada, como eu gostaria de beber da água, não é, que está no poço de Belém, ao sinal daquela palavra, quando o rei ele manifesta a palavra, os valentes vão atrás. Os valentes vão atrás de cumprir aquela palavra. Sim, não houve ali muita reunião, não houve muita ponderação sobre o perigo que eles iriam enfrentar, sobre quantos inimigos eles teriam que matar. Simplesmente eles foram à frente no cumprimento de uma palavra. Você sabia que nós, como valentes do Senhor, somos aqueles que cumprem a palavra do rei? Sim, nós cumprimos a palavra do rei, porque ela é uma espada poderosa, ela é uma espada cortante, e nós teremos que ter força suficiente em nós para sustentarmos a palavra de Deus e a levarmos como essa espada que é a nossa arma de ataque. Amém, queridos? Ele realmente, como a Belisa está colocando, o rei nem simplesmente lançou aquela palavra como ordem com pedido, ele só aspirou, ele só desejou que ela fosse cumprida, não é verdade? Sim. Quem são? O que é que nós podemos aprender com esses valentes de Deus? Como é que eu aprendo a transformar fraqueza em fortaleza? Sim, nós trocamos fraqueza em fortaleza quando nós ouvimos a palavra do Senhor e nós a cumprimos. E também, olha só que interessante, quando nós encaramos as aflições da vida, quando por elas somos afrontados com fé e esperança. Sim, vou repetir. Quando nós encaramos as aflições da vida, quando por elas afrontados com fé e esperança. É desta maneira que nós nos tornamos valentes do Senhor. Interessante, né? A Bíblia diz em 1 Crônicas 11, nesse texto que a gente estava lendo aqui, que, versículo 14, né? Que os valentes puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento, não é? O versículo 18, então aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água junto à porta de Belém, tomaram e levaram a Davi. Interessante, né? Porque eu acredito que as aflições, elas são reais, os perigos são reais para todo mundo, mas hoje eu queria deixar bem claro, tem duas maneiras de você se portar diante das aflições que a vida está trazendo hoje para cada um. Meu irmão, ou você recua e fica acuado, com medo até de ligar a televisão, ou você simplesmente avança pelo território do inimigo para tomar posição e receber tudo aquilo que Deus ele tem já determinado
para lhe dar e para me dar, para dar a cada um que busca. Ou seja, nós vamos à frente, nós vamos avançar. Está na hora, igreja, de nós avançarmos. Nós não devemos recuar, nós não devemos simplesmente baixar a cabeça, nós não devemos, queridos, entrar numa posição de medo, daquele modo de pânico. Não, foge disso. Hoje eu quero declarar: você é um valente de Deus. Levanta a mão quem é valente do Senhor. Levanta a mão os valentes de Deus nesse momento. Você é valente do Senhor, diga amém. Valente de Deus. Os valentes de Deus, dêem glória a Deus aí, sim. Em Hebreus 6, do 17 ao 19, vamos avançar um pouquinho. Hebreus 6, versículos 17 a 19, diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, e se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, na qual temos que, por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Sim, duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento, forte alento, forte ânimo. Diga assim comigo: ânimo. Diga assim: ânimo é o combustível da alma. Diga: ânimo é o combustível da alma. Sim, tenhamos forte ânimo, tenhamos forte alento da parte do Senhor. É sim. E também, no momento da aflição, no momento da luta, no momento da dificuldade, nós temos a possibilidade de lançar mão da esperança proposta. Ânimo e esperança, amém? A qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu. O que é a esperança do cristão? A esperança do cristão, anote, é a âncora da alma, é a âncora da sua alma. Eu amo isso, sabe? Eu costumo entender e visualizar. Nunca andei muito de barco, nunca andei no navio grande, nunca fiz um cruzeiro ainda não. Quem sabe depois disso tudo um dia, não é? A gente tem essa possibilidade de fazer um cruzeiro. Mas quando a gente vê na televisão e a gente vê nos filmes, na verdade é interessante a âncora. A âncora, ela sustenta uma embarcação, às vezes até no alto mar, sim. E é interessante que quando se lança no barco a âncora, ninguém vê a âncora. Ninguém sabe exatamente que parte ali do fundo do mar ela está, nem exatamente o que foi que ela prendeu, mas a gente sabe que ela está lá e ela segura o barco, ela prende, não é assim? Pois é, isso é esperança. Por que a âncora é a esperança da alma? Porque quando nós entendemos que uma vez que é lançada, nós não estamos vendo, estamos crendo sem ver, não é assim? Quando você crê sem ver, quando você acredita sem mesmo estar olhando lá onde é que você está se agarrando, isso é esperança. Essa esperança, a esperança de Deus, Cristo em nós, a esperança da glória, não é? Nos livra de todo mal, nos livra de todo mal, nos enche. Sim, eu e você, os guerreiros de Deus, os valentes de Deus aqui na terra, nós estamos guardados, nós estamos, queridos, nós encarando a aflição do momento com ânimo e com esperança. Eu acho que nunca se falou tanto sobre esperança como nesses dias. Na verdade, acho que nunca se falou tanto de esperança. Estava vendo uma pesquisa, e uma pesquisa do Google, quais foram as palavras mais procuradas, né, no Google nesses dias. Esperança e músicas gospels. Sim, músicas do mundo gospel. São as duas buscas mais realizadas no Google nesses dias de pandemia. Mas hoje eu estou falando aqui sobre crescimento em tempos de crise. Nós podemos crescer em tempos de crise? Nós podemos nos desenvolver no tempo da adversidade? Eu acredito que sim. Como, pastor Pedro? Trocando, transformando fraqueza em fortaleza. Vamos lá? De novo. Pedro, como é que a gente troca fraqueza por fortaleza? Anote. Nós, quando cristãos, nós temos que ter a nobreza diante do pecado.
vencendo as tentações. Com nobreza diante do pecado, vencendo as tentações. E eu quero que você entenda que tanto a fraqueza como o pecado, elas debilitam o ser humano. Sim. Abra sua Bíblia em Hebreus. De novo, Hebreus, Hebreus 4:14. Voltando lá para Hebreus 4:14. Que diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deixa eu falar sobre tentações. Você sofre com tentações? Quem não sofre com tentações? Eu sofro com tentações. Você sofre com tentações. Todos nós sofremos com tentações. O diabo, ele é um sedutor. O diabo, ele é tentador. Ele quer nos tentar para que a gente saia do caminho que leva ao Senhor. É interessante essa história de tentação, porque muitos são fracos em determinadas áreas. Há pessoas que têm as suas áreas de debilidade, não é assim? Tem pessoas que têm a sua fraqueza, que têm a sua debilidade. Uns sofrem com alcoolismo, outros com drogadição, outros com pornografia, outros com jogos de azar, outros com ira, outros com ansiedade, sei lá, são muitos problemas de alma que tem afligido o ser humano. Quando a gente está ali no CR, não é? Então, que a gente trabalha com os 12 passos, a gente vê muitas pessoas que sofrem de diversos e vários tipos de compulsões. Todo mundo tem a sua área de dificuldade. Vamos colocar dessa maneira hoje. Todos têm as suas tentações. Agora, é interessante porque a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, o nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, a Bíblia diz que ele é poderoso para compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque o próprio Jesus foi tentado em todas as coisas, semelhança nossa. Ele pode ter misericórdia de cada um de nós, sim, porque ele sofreu, porque ele padeceu também todas essas tentações. Agora, a questão é que Jesus, ele passou por tudo isso sem pecar. Exatamente, ele passou isso sem pecar. E aí no versículo 16, ele dá uma dica maravilhosa. Olha só, para você que sofre com as suas tentações, todos nós que sofremos com as nossas tentações, ele diz no versículo 16: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos, primeiro, o que é que você recebe de Deus na hora em que você está lutando contra a sua tentação? Você recebe de Deus misericórdia, sim, porque nessa hora ele nos trata com misericórdia. Ele nos trata com misericórdia e acharmos graça, ou seja, ele nos dá graça, não é? Diante da nossa luta, diante da nossa fraqueza, sim, ele nos trata com misericórdia para acharmos nele graça para o socorro que vem dele. Sim, o socorro que vem dele na ocasião oportuna da tentação e do pecado. É exatamente isso que Deus faz conosco. Deus luta uma batalha conosco. Você não pode achar que dentro de uma situação de tentação, de luta, de perigo que você está passando, na iminência de um pecado, você não pode achar que você está só. Não está. Nesse momento, Deus está contigo. Justamente o Senhor está lutando juntamente com você para te trazer vitória, para te trazer bênção, para que você, com a misericórdia, com a graça que Ele vai te dar, você saia vencedor, meu irmão. Sim. E aí, Pedro, o que é que acontece comigo? Você transforma a fraqueza em fortaleza. Aquela sua área de luta acaba se tornando uma área forte. Sim. Guerreiros de Deus,
Eu estou falando hoje aqui para os valentes de Deus. Os valentes de Deus aprendem a transformar a fraqueza em fortaleza. Nós não nos entregamos, nós não nos debilitamos mais ainda. Não, eu nunca vou conseguir vencer essa luta. Não, quando vem isso eu não consigo dizer não, eu não consigo simplesmente voltar, dar um passo para trás. É engano, você consegue sim. Porque Jesus, que passou por todas essas dificuldades que nós passamos, sim, ele venceu, e com ele nós também podemos vencer, com a graça que vem dele, com a fortaleza que vem dele, com o auxílio do Espírito Santo de Deus que habita em nós conseguimos vencer sim. Deixa eu te dar uma boa notícia. A sua maior luta, a sua maior área de luta pode se tornar sim também uma grande bênção, uma grande vitória, uma grande conquista. E você passa, e lá na frente você ensina outras pessoas a também não caírem mais nessa. Porque você venceu juntamente com Cristo, você com certeza vai testemunhar outras pessoas a vencerem da mesma maneira. E quando você começa a agir, a interagir com outras pessoas, quando você começa a dizer não na cara do inimigo, quando você começa a dizer não para toda intenção satânica, maligna de roubar a tua paz, de roubar a tua santidade, de roubar a tua comunhão com o Senhor, na hora que você começa a vencer, meu irmão, você está começando a se tornar um valente de Deus aqui na terra. Diga amém. Você pode dizer amém aí? Sim? Quantos campeões eu tenho aqui com Deus hoje? Quantos campeões nós temos com o Senhor? Que não abrem na hora da luta, da batalha, da adversidade. Sim, quando a gente escuta um SOS, quando a gente escuta alguém clamando por socorro, nós vamos lá, a gente entra na batalha, a gente ajuda. Sim, porque valente também não tem medo de entrar na zona de guerra. Valente não tem medo. Nós simplesmente fomos lá, nós entramos no acampamento do inimigo e nós saqueamos aquilo que na verdade não pertence ao inimigo, mas pertence ao Senhor. Cadê os valentes de Deus? Vocês estão comigo? Valentes do Senhor? Amém? É isso aí. Esse momento de quarentena aqui, de isolamento, meu irmão, meu desejo é que você saia um leão. Um leão, sim, um leão, um guerreiro, um vencedor, em todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos caminhar? Vamos caminhar. Pastor Pedro, como é que eu transformo fraqueza em fortaleza? Vamos lá. Você transforma fraqueza em fortaleza. Olha que coisa linda. Você encara o inimigo, mesmo que para defender um campo de lentilhas. Mesmo que seja para defender um campo de lentilhas. Voltando para o texto de 1 Crônicas 11. Olha que interessante, né? Versículo de número 12. A Bíblia diz assim, olha só. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita, estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em paz da minha, enquanto se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada. E o povo fugiu diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Sim, campo de cevada, um campo de lentilha, um campo de algo simples, que aparentemente não tem valor. Sim, quem são os valentes de Deus? Os valentes de Deus são aqueles que encaram o inimigo, mesmo que para simplesmente defender um campo de pouco valor, uma terra pequena, uma plantaçãozinha mixuruca que não vale nada. Estamos falando de quê, pastor Pedro? Nós estamos falando aqui de minorias, nós estamos falando aqui de fracos, nós estamos falando de pobres, nós estamos falando de doentes. Quem são os valentes de Deus que lutam a favor das minorias que estão aqui? Pessoas que talvez para muita gente não tenha valor, para muita gente não tenha valor algum, situações que são para muitas pessoas, não, o que dali não importa, porque para mim o que importa são outras coisas muito mais valorosa. Eu conheci já líderes que não davam valor às pessoas em dificuldade da sua igreja, que não davam valor aos pobres, que não davam valor às minorias. Não, queridos, nós temos que valorizar sim, mesmo os pequenos. Os pequeninos do Senhor são valorosos para nós.
Quem são os valentes de Deus? Os valentes de Deus são aqueles que lutam por aqueles que pedem socorro. Sim, é por isso que a gente tem que correr atrás, a favor das pessoas que estão hoje na igreja, que estão passando por dificuldades, que não são da igreja, que são da comunidade, são das adjacências, aqueles que dormem na rua, aqueles que estão passando fome. Sim, queridos, nós temos que agir em favor, sim. Nós temos que ajudar aos pequeninos, aqueles que a sociedade simplesmente tem excluído, jogado de lado, jogado fora. É a igreja do Senhor que acolhe. Enquanto igreja, nós temos que ser o povo que toca no leproso. Sim, o que toca no leproso somos nós. Somos nós que tocamos no enfermo, somos nós que tocamos naqueles que não têm nada. Nós tocamos para ajudar, estendemos a mão ao carente, ao necessitado. É, exatamente isso. Uma vez, lendo um texto de espanhol, dando aula, eu encontrei uma frase que eu nunca mais esqueci. Não lembro mais do autor, mas eu também nunca mais esqueci a frase. Qual é a única oportunidade que o homem tem de olhar para outro de cima para baixo? Você sabe? Qual é a única oportunidade que o homem tem de olhar para outro de cima para baixo? É quando ele vai estender a mão para lhe tirar de um buraco. É sim, exatamente isso. Um valente de Deus é aquele que cuida dos mais fracos. O valente de Deus é aquele que cuida daqueles que têm menos oportunidade, daqueles que estão passando por uma situação de debilidade, de fraqueza. Sim, nessa hora a igreja tem que se levantar e estender a mão aos aflitos, aos carentes, aos necessitados. É sim. Eu não quero ser nunca um pastor de gabinete, trancado ali simplesmente falando com os ricos da cidade para quem pode dar o melhor para a igreja. Não faço a menor questão. Mas a gente tem que estar no campo da batalha, defendendo até um campo de lentilhas, em favor dos debilitados, em favor daqueles que nada têm, em favor dos que são pequenos, em favor dos fracos. Ai daquele que maltratar um pequenino desses na frente de um valente do Senhor. Ai daquele que maltratar, querido, ai daquele que maltratar um pequenino do Senhor na frente de um dos valentes do Senhor. É onde nós lutamos, é onde nós simplesmente nos transformamos nos guerreiros de Deus, nos valentes do Senhor. E aí, queridos, nós não recuamos na hora da batalha, nós simplesmente vamos adiante. Quantos valentes eu tenho aqui? Quantos valentes são os que a gente pode contar enquanto igreja nesse momento de dificuldade, de luta? Quantos valentes? Levanta tua mão e valente. Mostra para mim que você está aí. Você pode dar glória a Deus? Você pode colocar o seu dedo aí nesse coraçãozinho para saber se você está comigo? Amém? Estamos falando sobre transformar fraquezas em fortalezas. Fraquezas em fortalezas. Pastor Pedro, como é que nós trocamos fraquezas em fortalezas? Olha só, encarando as aflições, encarando o inimigo, tendo nobreza diante das tentações e ainda, vamos lá de novo, pegando o gancho, realizando boas obras, as quais passarão pelo fogo sem sofrer dano. É sim, com boas obras, as quais passarão pelo fogo sem sofrer dano. Deixa eu ler Hebreus para vocês. Voltando para Hebreus. Hebreus no capítulo 6, versículos 9 em diante. Diz assim: quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Sim, nós continuamos o nosso trabalho, nós realizamos as boas obras, sim, nós vamos adiante, nós não nos detemos, nós não paramos, queridos. Nós simplesmente, nós não nos detemos, nós vamos à frente. A Bíblia fala, não é, de homens e mulheres que continuam, cada um mostrando até o fim,
diligência na plena certeza da esperança da salvação, da esperança da vida, da esperança da eternidade, sim, mas também, queridos, continua a sua caminhada aqui na terra. É aquele que eu costumo dizer, pés na terra e olhos na eternidade. A gente não desiste, né? A gente não desiste de forma alguma. Acho lindo, voltando para a 1 Crônicas 11, né? A Bíblia fala da seguinte maneira, no verso de número 16, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Gente que trabalha, gente que opera, gente que não desiste da caminhada diante das dificuldades da vida, gente que não se importa em sair da zona de conforto, gente que não se importa em sair da situação do seu status quo, né? Ou seja, não se importa em baixar um pouco, em sair do seu nível mais alto e mais elevado na sociedade. Não, queridos, é gente que não se importa. Sabe assim, eu louvo a Deus pelas pessoas que servem, esses voluntários de Deus, que são, na verdade, grandes discípulos de Jesus. Eu amo esse povo. Eu trabalho com homens e mulheres da maior firmeza. Eu trabalho com homens e mulheres da maior firmeza. Eu tenho a honra e o privilégio de trabalhar com homens e mulheres que não abrem mão do seu chamado. É aquele pessoal que não está nem aí para o mimimi dos outros, mas é um pessoal que trabalha, que serve a Deus, que se disponibiliza, gente que não olha nem mesmo para as debilidades dos outros, mas que segue adiante, são valentes. Eu amo trabalhar com esses valentes que realizam essas boas obras. Meu desejo é que elas todas passem pelo fogo, sem se queimar, sem se destruir. Eu amo esses valentes do Senhor com os quais eu trabalho. Eu queria, assim, já caminhar para encerrar, falando que esses valentes do Senhor, esses que trocam a sua fragilidade, a sua debilidade por fortaleza, são também, anote, os heróis da fé. Eles são os heróis da fé. Eles são homens e mulheres que a gente pode chamar de heróis. Pastor Pedro, você chama homens e mulheres de heróis? Sim, nós temos na igreja alguns heróis da fé. Em Hebreus, no capítulo 11, nós temos ali, né, os primeiros heróis da fé. Sem querer cansar, eu não vou ler todo o texto, mas a partir do verso 4, diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo depois de mortos ainda se fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Olha só que coisa linda. Verso número 8. Pela fé Abraão foi chamado, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Interessante, não é? Olha só, queridos, vamos continuar um pouquinho mais. Pela fé Moisés, verso 23, apenas nascido, foi ocultado dos seus pais durante 3 meses, porque viram a criança formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Meu irmão, gente casca grossa desde o princípio, não é? Sim. Pela fé, vamos ver aqui, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas 7 dias. Verso 30, 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Pela fé, querido, pela fé, mulheres de Deus, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior redenção. Pela fé, versículo 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra.
Todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Homens e mulheres de Deus cheios de fé. Homens e mulheres valorosos. Sim, homens e mulheres foram chamados de heróis. Interessante isso, né? Heróis. Você sabia que no Salmo 45, se você puder abrir comigo, o Salmo 45 tem uma coisa interessante acerca de Jesus. O Salmo 45 fala sobre o rei. E esse salmo, ele fala, quando fala de rei, tudo bem que era aí uma referência a Davi, mas também uma referência a Jesus de forma profética. O Salmo 45, verso 3, diz assim: cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas, as suas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, dos povos que caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para sempre, o cetro de equidade, o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum de teus companheiros. Você sabia que Jesus aqui é tratado como herói? E você sabe o sentido dessa palavra herói aqui? Herói significa exatamente valente. Você sabia que Deus, ele é valente? Você sabia que Jesus, ele é valente? Sim, ele pode ter vindo a sua primeira vez como o Cordeiro de Deus, mas na próxima ele voltará como o leão da tribo de Judá. Você sabia que Jesus é um valente de Deus? Sim, Jesus também é valente. Sim. Ele tem uma espada afiada, a língua. Sim, e com o sopro da sua boca vai destruir o anticristo, vai destruir o falso profeta, vai destruir Satanás, seus demônios. Sim, querido, ele é rei, ele é poderoso, porque ele é herói, porque ele é valente também. Você sabe quem são os valentes de Deus? Eu vou te contar os valentes de Deus quem são. Os valentes de Deus, aprenda essa também, são aqueles que perseveram na fé, são aqueles que não abrem mão da fé, eles vão adiante. São esses valentes de Deus que continuam e vão até o final, sem voltar atrás. Você sabe quem são os valentes de Deus? Eu vou dizer quem são os valentes. Os valentes de Deus são aqueles que crescem em oração. Sim, são aqueles que oram e oram o tempo todo. É o povo que é valente, valente na oração. É aquele pessoal que guerreia, nem que seja espiritualmente, que guerreia contra potestades, que guerreia contra principados. É aquele povo que em oração manda o Satanás recuar, e ele tem que recuar, porque é um povo que é valente. Deus tem autoridade para isso aqui na terra. Ô meu irmão, levante-se como valente Deus nesses dias. Transforma fraqueza em fortaleza. Transforma as tuas áreas de debilidade em fortalezas diante do Senhor. Levanta a cabeça, como a gente falava no exército, barriga para dentro, peito para fora, meu irmão. Levanta esse queixo e faz cara de mal, faz cara de valente. Faça cara de valente nesses dias, cresça. Chega de ser um eterno coitadinho, chega de ser eterna vítima. Chega de ser uma eterna vítima. Chega de se fazer de vítima. Para com essa história. Você tem que se levantar nesses dias como valente do Senhor. Um homem ou uma mulher cheio de coragem, cheio de determinação, porque Jesus, ele foi e é valente. Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim. Seja fortalecido em Deus, meu irmão. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te fortaleça muito. Que Deus permita que toda e qualquer área de debilidade na sua vida seja transformada numa área de fortaleza do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Deixa eu só contar um testemunho que para mim foi muito forte quando eu estava no exército. Quando eu estava no exército, a gente teve que fazer uma vez um salto de altura elevada dentro de uma piscina. O treino era se a gente teria coragem, mediante uma ordem dada,
de nós nos jogarmos de uma altura grande, né, em água. E a gente subiu, foi no local de salto mais alto de Fortaleza. Só não fomos o mais alto porque não tinha. A gente foi no mais alto que tinha, nós fomos levados lá. E todos aqueles alunos, né, todos aqueles militares da MPOR, nós fomos chamados a saltar. Então, na hora que me chamaram, tá certo, junto com os outros lá que já tinham mergulhado, já tinham saltado, tinham se jogado, né? Eu simplesmente subi lá na parte mais alta, olhei para baixo, a piscina vinha bem pequenininha, mas a ordem do comandante foi: pula, Fernandes. Gente, eu simplesmente me joguei lá de cima e mergulhei, caí na água, doeu muito, não é? Mas mergulhei. Um colega não tinha coragem de pular porque ele não sabia nadar. Foi um dos atos de coragem que eu vi assim, de superação, que mais me chamou a atenção na vida. E um garoto lá disse assim: eu não vou, não tenho coragem, começou a chorar. E aí o comandante mandou e ele não saltou. Ele não saltou. Mas quando ele nos viu ali embaixo e a gente falou para ele assim: olha, você salta e nós vamos saltar, nós vamos entrar junto com você para lhe tirar na mesma hora. Todo mundo vai entrar na piscina para te tirar. Interessante que quando nós falamos isso, ele criou ânimo e ele saltou. E foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Na hora que ele saltou, entraram 38 sujeitos dentro da piscina na mesma hora para puxar cada um pedaço de pé, um pedaço de mão, seja lá o que fosse. Mas entrou todo mundo, até aqueles que não conseguiram tirá-lo, porque não conseguiam, mas não tinha onde pegar no rapaz para puxar, né? Nós entramos naquela hora e ele cumpriu a tarefa dele naquele dia, porque a gente estava do lado dele. Ensinamento: valente que é valente nunca está sozinho. Existem outros. A gente faz parte de um exército grande. Você não está sozinho. Pode se levantar. Pode se levantar como valente do Senhor. Porque valente tem outros valentes ao seu lado. Você viu aqueles 3 homens? Foram só 3, mas tinha 37. Eram 37. E eles eram muito valentes. Queridos, que Deus te abençoe. Fica firme. Estamos juntos. Valente com valente. Amém? Fecha teus olhos um instante. Pai, eu quero te agradecer por cada homem e mulher que está aqui conosco hoje. Eu quero te pedir que o Senhor lhes fortaleça, trazendo paz, trazendo vida, transformando as áreas de fraqueza em fortaleza. E assim, Pai, um crescimento espiritual no Senhor. Para que mediante, ó Pai, tudo isso que o Senhor falou nessa semana, possamos crescer, possamos, ó Pai, afrontar o tempo da crise e sairmos dela preparados, transformados, mais abençoados ainda. Em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, pelas famílias que estão passando, Pai, agora, meu Deus, dificuldades com membros por estar enfermos, ó Pai. Eu te peço pela família da Nessi, te peço pela Dona Antônia. Meu Deus, que o Senhor abençoe a Dona Antônia agora, está sendo hospitalizada, Pai. E eu te peço que o Senhor dê vitória a Dona Antônia. A Dona Francisca, mãe da pastora Graciane, Pai, que o Senhor cuide dela, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal, meu Deus, como também, ó Pai, meu Deus, aquele rapaz que me pediu oração pelo seu pai, meu Deus, eu te peço por todos aqueles, ó Pai, que têm pedido, meu Deus, oração nesse momento, Pai, por causa dessa enfermidade. Que o Senhor livre do mal, que o Senhor livre, ó Pai, da morte, que o Senhor dê vitória a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E a gente, para por aqui nessa sexta-feira. Nós voltamos, se Deus quiser, segunda-feira, às 18 horas, com mais uma livezinha para deixar você firme e forte no caminho do Senhor, tá bom? Olha só, no sábado, às 19 horas, nós vamos ter o culto do Dux, tá certo? No YouTube, eu quero que você acompanhe, juntamente com o pastor Rafael Liang, que vai estar lá. Eu quero que você acompanhe o nosso culto online da Igreja Nova Criação no domingo às 10 da manhã e também às 18 horas, tá certo? Então a gente está junto dessa maneira, nesses momentos. Vou estar trazendo a palavra também no domingo, espero que você esteja com a gente, tá bom? Beijão, Deus abençoe, fica com Deus. Tchau, tchau.